Então, é a quarta palestra do nosso aniversário do GEOA, dia 30 de setembro de 2024. Quem que vai fazer? Quer fazer a prece, Marildes? Pode ser? Então, vamos elevar os nossos pensamentos, uni-los aos dos nossos amigos espirituais que acompanham o nosso grupo, pedindo que esta noite seja mais uma noite onde nós possamos trocar, onde nós possamos compartilhar os nossos conhecimentos, as nossas boas energias, agradecendo a Deus por estarmos aqui, agradecendo a espiritualidade por nos acompanhar sempre, também agradecendo a todos os mentores do grupo de estudos Ondas de Amor, que têm nos acompanhado nesses anos de trabalho, de encontro, onde hoje iremos comemorar a última palestra desse mês de setembro, onde nós comemoramos mais um ano de existência. Que a Marcinha, que vai fazer a palestra hoje, possa ser envolvida, possa ser abençoada e que consiga trazer para nós todo o conhecimento que ela carinhosamente e dedicadamente preparou para nos ofertar. Que nós tenhamos todos uma noite cheia de luz, cheio de paz e harmonia e de muito aprendizado. Obrigada, Senhor, e que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Libra, ó, você viu que ele estava aqui, ó. Ele não faz Libra, não, ele faz. Consegue emendar já para apresentar, marido? Sim, deixa eu só fazer o au parar aqui. Quem sabe faz ao vivo, é isso. É, isso aqui. Quem está em casa, está todos em casa, né? Bom, então hoje vamos introduzir aí para quem não conhece, para quem estiver assistindo, né, o YouTube, depois que tiver disponibilizada a gravação. Hoje quem vai trazer para a gente, né, a palestra é a nossa amiga Márcia, mais conhecida como Marcinha. A Marcinha é formada em odontologia. Ela trabalhou muito tempo no SUS, ela é apaixonada pela saúde pública, e lá ela se especializou nessa área, fez cursos, né, como sanitarista, ela atuou muito na promoção e na saúde bucal coletiva, trabalhou também na área de educação e de qualificação dos trabalhadores do SUS, e na gestão de serviços públicos de saúde até se aposentar. A Marcinha, ela é a esposa do Gabriel, tem 2 filhos lindos, a Isabela e o Guilherme. A Marcinha é espírita desde 1985, atuou como educadora espírita de crianças e jovens por mais de 20 anos. Atualmente, ela faz parte do Departamento de Infância da USE Distrital Lapa, é colaboradora e integrante da diretoria do nosso GEOA, e também a Marcinha, além de várias outras frentes que ela já atuou e já trabalhou na área espírita, em 2020, em plena pandemia, ela começou a estudar a língua dos sinais e se envolveu muito com as questões de inclusão e de acessibilidades. No final de 2021, ela começou a cursar, fazer uma formação espírita bilíngue, Libras,
E desde 2022 ela passou a ter contato com a comunidade surda através de cursos bilíngues promovidos tanto pela FEB da Bahia e também da CERJ do Rio de Janeiro, onde ela faz parte até hoje desse curso. Então, Marcinha vem hoje trazer para a gente um tema bastante atual também, né? Que é uma palestra falando sobre a acessibilidade, falando sobre né, línguas de sinais. Então, Marcinha, muito obrigada aí pela sua disponibilidade, por estar com a gente, por compartilhar esse conhecimento tão lindo com a gente e que a gente consiga aprender um pouquinho com Hum. você, de tudo que você vem aí se dedicando e se esforçando e, né, dedicando aí para aprender. Muito obrigada, viu? Ai, mamãe, gente, eu que agradeço. Palestrante pode chorar? Tô emocionada já, preciso me acalmar. Bom, bom, gente, muito obrigada. É uma alegria imensa que a gente está aqui reunido. Então, se nós estamos reunidos em setembro, que a gente fez aniversário, né? A gente está fazendo 4 anos da Fundação Oficial. Então, que legal. E estamos juntos entre amigos, em encontros sempre fraternos, tão gostosos, né? Laline, obrigada. Nós somos só buscando, nós estamos só estudando e buscando, todos nós reunidos aqui, né? Mas como a gente vai falar sobre Libras, eu queria já começar perguntando para vocês, né? Perguntando para um, perguntando para outro, perguntando para outro, pergunta, pesquisa e pergunta. Alguém de vocês tem contato com surdos? Não. Alguém de vocês já sabe algum sinal da Libras? Ó, se falar que não, eu vou brigar. Tem gente que sabe alguma coisinha. Quem sabe? Fala, mamá, o que que você sabe da Libras? Ricardo, isso aí, né, gente, né? E o que quer dizer isso? Ó, o que quer dizer isso? Ó, é o dedo polegar com o dedo médio e abre assim, sabe? O dedo polegar com o dedo médio e faz assim. Abre e fecha. Vamos lá, gente. Abre e fecha. Lígia, Rosângela, Diana, Valéria, abre a câmera, que a gente já começou nossa aula, ó. Devagarzinho a gente vai pegando de tanta gente repetir, tá, Diana? Ó, Diana, polegar e o dedo médio juntos, tá? Um beijando o outro aqui, os biquinhos beijando, e a gente faz assim. Assim seja. É o final da prece que a gente pega com a prece, abraça todo mundo e traz de volta, a gente. Com a prece, a gente abraça todo mundo e traz de volta. Tá bom? Então, assim seja. É que todo mundo vai fazer depois na prece final, tá bom? Assim seja, tá? Assim seja. Quem mais sabe algum outro sinal, assim, de curiosidade que pegou? Não? Não tem problema, porque vamos começar bem do comecinho, tá? Eu vou bem do comecinho, mas espero que dê tempo da gente falar tudo que a gente tem que falar, que é bastante coisa e é bem emocionante. Então vamos. Vocês estão vendo já? Tá, gente? Sim. Nosso tema é Libras, amor e respeito. Até porque nós vamos conversar e no final desse encontro nós vamos ter a certeza que Libras é amor e respeito mesmo, tá bom? E aí, nós estamos no mês de setembro, né? E a gente comemora Setembro Azul. Setembro é um mês extremamente significativo para os surdos, para a comunidade surda, para quem tem deficiência auditiva, né? A gente não vai falar sobre todas as deficiências, vamos dar uma pincelada de inclusão, mas nós vamos
focar na deficiência auditiva. Aqueles que escutam um pouquinho, aqueles que escutam nada, né? E aqueles que não escutam nada, eles mesmos, os surdos, falam assim: pode me chamar de surdo. Você é surdo? Você é uma pessoa surda. Eu sou surda. Nós somos pessoas surdas. Então, a palavra surdo não é mal vista, tá? É surdo, tá bom? E o que que a gente comemora em Setembro Azul? Gente, eu já vou começar a me emocionar e emocionar vocês, porque a comunidade surda escolheu a cor azul. Porque na época da Segunda Grande Guerra, os nazistas amarravam uma fita azul no braço daqueles que tinham deficiência surda, deficiência auditiva, para serem identificados, para serem reunidos e ficarem no canto deles, ou então, quando um surdo ou alguém que tivesse deficiência auditiva ficasse num dos cantos, num dos quartos, num dos alojamentos, para que ele fosse identificado que ele era surdo. Então, hoje, eles assumem a cor azul como muito orgulho da resistência que eles tiveram e porque eles se orgulham da condição. Os surdos têm muito amor pela condição, eles lutam muito, eles se colocam enquanto surdos e sempre pedem para que os. Ó, surdo é aqui, ó. Pega o dedo indicador aqui perto do ouvido e traz para o canto da boca. Aqui, ó. Surdo. Surdo, tá todo mundo fazendo, eu só tô vendo poucas pessoas. Vocês querem abrir a câmera, por favor? Ó, mesmo se não quiser abrir, mas pelo menos faz, porque a Libras é muito de praticar, é muito de perder o medo, de perder a vergonha. Você não precisa ficar vermelho de vergonha, isso aqui é vergonha. Sabe quando a gente fica ruborizado assim? Isso aqui é vergonha, não precisa. A gente precisa praticar. E quando a gente vai praticando, a gente começa a soltar a mão e solta o corpo e solta o rosto, porque tudo faz parte da Libras, tá? Mãos, ombros, corpo, cara, boca. Na Libras, a Libras é para fazer caras e bocas, tá? Então, em Setembro Azul, a gente comemora dia 23 de setembro, é o Dia Internacional da Língua de Sinais, tá? Internacional. No dia 26 de setembro é comemorado o Dia Nacional do Surdo, tá? Alguns comemoram muito, outros ficam chateados, mas a chateação deles ainda é por falta de visibilidade na sociedade, tá? Mas a gente tem que comemorar e eles têm muito orgulho do dia deles. O dia 30 de setembro, que é hoje, isso aqui é comemoração, isso aqui é aplauso, isso aqui é alegria, gente, ó, duas mãos pro, né? Porque não adianta fazer assim, né? O som, então é isso, é agitando, 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 é muita alegria. Alegria, 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 Dia Nacional do Surdo, 26 de setembro. E no dia 30 de setembro, hoje, é o Dia Internacional do Surdo e o Dia Internacional do Tradutor e Intérprete. Dia 26 é o nacional e dia 30 é o internacional. Mas hoje a gente comemora também muito, já dei parabéns para todos os meus amigos, que é o Dia Internacional do Tradutor e Intérprete. Tradutor e intérprete. Ele pega uma coisa e vira outra. Pega uma coisa e vira outra. Ó, mão esquerda, uma coisa para outra. Tradução e interpretação. Tradução e interpretação, tá? Agora, já vou começar assim a perguntar para vocês, para a gente não perder tempo. Já que nós estamos falando de Libras, como é que se escreve
Certinho, Libras. Assim. Deixa eu pegar o ponteiro. Cadê o ponteiro? Ponteiro. Tem ponteiro aqui? Preciso de ponteiro. É assim, Libras ou Libras? Quem acha que é um, quem acha que é o outro? É o de baixo ou de cima? Quem acha que é o de cima, levanta a mão. Quem acha que é o de baixo, levanta a mão, né? Quem não quiser responder também não tem problema, mas pense, escolha um, tá? Porque, olha, gente, a gente fala assim, sigla. O que que é sigla? Sigla é a inicial de cada palavra, certo? Que nem, sei lá, SP, São Paulo, SUS, com letra maiúscula, Sistema Único de Saúde, SUS, né? GEOA, olha que lindo, GEOA, Grupo de Estudos Espíritas Ondas de Amor, certo? A gente pega só a primeira letra maiúscula de cada palavra, isso é uma sigla. Libras, o que que é, gente? Libras, o que é? É a primeira letra de cada palavra? É não. Sabe de onde vem? Olha aqui, língua brasileira de sinais. Então, li vem daqui, ó. O bra vem daqui. E os sinais e o S aqui. Então, Libras. Não é uma sigla. Fala que é assim, que pode ser um siglema, que é assim. Não é sigla e escreve com letra minúscula, porque não é só a primeira palavra, não é só a primeira letra, é um conjunto de letras, tá? Então, tem Bra, então o correto é Libras, tá bom? Tá legal? Há muitos livros, inclusive, de ensino de surdos, que eles escrevem Libras com letra maiúscula, mas não é, tá bom? Os surdos, eles não vão te corrigir, mas eles ficam assim, tá bom? Mas não é para ficar, porque eles adoram que os ouvintes, gente, a gente já perdeu o surdo, certo? Surdo, vamos lá, surdo. Orelha, boca. Orelha, aqui o cantinho da boca. Surdo. E ouvinte, como é que é? A gente lembra. Ouvinte ouve, pega o som. Ouvinte. Pode ser com a mão direita, pode ser com a mão esquerda, perto do ouvido. Então, você é surdo? Porque eles não têm a pontuação, né? Então, você é surdo. Até quando hoje ainda pode se fazer assim. Você é surdo, mas eles usam muito mais o rosto, que faz parte. Você é surdo? Não, eu, ouvinte. Você é surdo? Não. Aí o outro responde: não, eu, ouvinte. Ouvinte, ouvinte. Tá bom? Então, tudo bem, gente? Tá? É só uma curiosidadezinha, tá? Dessa do correto de Libras. E aí, a própria lei, que é uma lei maravilhosa, que é de 2002, a Lei 10.436 de 2002, dispõe sobre a língua brasileira de sinais e utiliza a forma Libras com a só primeira maiúscula, tá bom? Então, quando vocês virem tudo maiúscula, não tá correto, de acordo com o português correto, né? Então, gente, outra coisa, nós vamos começar aqui com umas reflexões, todos nós juntos, tá? Nós vamos ver mitos ou verdades sobre a Libras. Libras. Libras, você abre a mão aqui. Normalmente, a gente tem uma mão de apoio e uma mão que trabalha. Normalmente, quem é destro trabalha com a mão direita, certo? Façam assim com a mão direita. Gente, olha lá, sem vergonha, sem preguiça. Essa é a minha mão direita.
É muito importante. A minha mão esquerda fica como apoio. Então, o sinal da Libras é esse, ó. Depois a gente vai saber o porquê. Libras. Faça o 5 de ladinho com a mão esquerda. Mão esquerda, o 5 de ladinho. Vocês estão me enxergando bem? Tá dando para ver bem? Preciso tirar o fundo aqui? Não, porque eu tenho branco, acho que é bom. Aqui, e aqui é Libras, ó. Libras, ó. É com as mãos, mas depois nós vamos ver por que são 5, que a gente faz o 5. Libras, tá? E esta imagem aqui é para identificar internacionalmente, é um símbolo internacional que aquela live, aquela palestra, aquele encontro, aquele cinema, aquele filme de cinema, aquela peça de teatro tem tradução e tem interpretação, né? Normalmente interpretação. Então isso aqui, ó, é linguagem de sinais, ó. Linguagem de sinais. Linguagem de sinais. Tá bom? Você sabe linguagem de sinais? Você sabe linguagem de sinais? Sim. Mão direita, fecha fecha e faz sim. 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 Quebra a munheca. Maridos, quebra a munheca. Não estou vendo os outros. Quebra a munheca. Sim. Então, Libras é assim. E língua de sinais, acessibilidade é assim, ó, que legal. Tá bom? Próximo. Então, nós vamos refletir um pouquinho sobre língua de sinais é um tipo de mímica? O que vocês acham? Não sei. Sim, não, não sei. Também não precisa saber. Então, porque a gente, quando pensa assim, quando vê todo mundo, os surdos, librando, né? Fazendo a Libras, fazendo a língua de sinais, a gente acha que eles estão fazendo um tipo de mímica, mas mímica, gente, a mímica surgiu na antiga Grécia, nos espetáculos de teatro grego, onde eles exprimiam sentimentos de uma forma mais teatralizada e eles imitavam sentimentos, imitavam aquela pessoa, né? Imitavam o rei, né? Falavam mal do rei ou bem do rei, falavam mal. Então eles iam imitando. A mímica é uma imitação e que a gente lembra, a gente brinca de mímica também, certo? Agora, língua de sinais não é mímica, não é gesto. A língua de sinais, ela tem as regras muito bem estabelecidas, tá? Então, não é mímica. Próximos, vamos ver. Tudo bem, gente? Então, é mito, tá? Língua de sinais não é mímica. Próximo. Libras é a linguagem oficial dos surdos. Não sei. Quem sabe? Quem quer arriscar? Alguém quer arriscar? Sabe qual é a questão aqui? São duas questões. A primeira é linguagem, tá? E a segunda é oficial. Porque linguagem, gente, eu acabei de falar que Libras é uma língua. Então, quando a gente fala assim da língua portuguesa, a gente tem o som e a grafia, certo? A Libras não tem som, mas tem grafia. Você sabe que a gente pode escrever em Libras, tem sinais, sinal escuro, a mão aqui é o claro, aqui fica pretinho. Então, são todos, é mais para frente que a gente aprende, né? Mas tem várias regras, né? Então, linguagem é um meio de comunicação? É, porque a gente tem a linguagem verbal e a linguagem não verbal.
A linguagem verbal é o que a gente fala: português, inglês, italiano, japonês, esperanto, um monte de língua, e é língua. Então, a gente não fala assim, menina bonita. Em inglês, a gente não fala beautiful girl. A gente não coloca o adjetivo antes. E a gente acostuma, não é? Com o tempo a gente vai acostumando, né? Então tem regras. Não tem conjugação verbal? Não, na Libras não tem conjugação verbal, mas tem uma série de regras que são os parâmetros. Então, a linguagem, por exemplo, a gente pode usar a linguagem corpórea, a linguagem artística, uma dança. Um quadro, uma pintura é uma linguagem. Gente, o autor colocou todas as suas emoções naquela pintura, certo? Num ritmo musical, também é uma linguagem. Um balé é uma linguagem, o jazz é outra linguagem. Então, são linguagens. Agora, Libras não é linguagem, Libras é língua. Então, uma coisa que mais do que saber como escreve, é saber e nunca aceitar que falem que Libras é uma linguagem, porque Libras é língua e os surdos suaram muito para conseguir que fosse uma língua, que fosse aprovada, que fosse reconhecida, tá? Outra coisa, oficial quer dizer que é de todo mundo. Mas acontece, eu pergunto para vocês, todos os surdos sabem Libras? Não. Principalmente se o surdo nascer de pais falantes, ouvintes, certo? Porque eles, e como era antigamente, gente. Se nascia um surdo e os pais eram ouvintes, jamais eles iam deixar que a criança, eles não estimulavam que a criança aprendesse sinais. Aliás, tem uma história muito triste a respeito disso. Então, Libras é uma língua utilizada pelos surdos, porque há surdos que foram oralizados e escrevem e falam, mesmo sem ouvir. Não é muito louco? E nós conhecemos. Por exemplo, a Nica, que o sinal dela é esse, ela veio aqui conversar com a gente. Ela é uma surda, mas ela fala muito bem, ela escuta muito pouco, mas ela sofreu muito para aprender, tá? Então, Libras não é uma linguagem, Libras é língua, é um idioma, como o português, o inglês, qualquer língua. Aliás, Libras é a segunda língua oficial do Brasil, é a segunda. Então, entre os surdos, ela pode ser a primeira. Mas tem surdos que a primeira é a língua portuguesa e depois eles vão aprendendo. A Carol, que é a esposa da Nica, ela mesma aprendeu Libras já adulta. Já adulta, tá? E muitos surdos aprendem Libras já adultos, por pressão da sociedade anterior, tá? Que não deixou eles aprenderem Libras. Então, é mito. Assim, outra coisa, gente, isso aqui é muito legal. O filme que ganhou 2 Oscars ajudou a causa surda e divulgou a Libras. Quem assistiu o filme? Quem lembra do nome? Fala aí, por favor, quem sabe o nome do filme? Foi do ano passado, Oscar do ano passado. Chamava No Ritmo do Coração. É a história de uma menina nascida em família de surdos e ela era ouvinte, tá? Então, o filme ganhou 2 Oscars, um de roteiro adaptado e o outro de melhor ator coadjuvante, que ele é surdo, ele é um ator surdo, gente, olha que coisa maravilhosa, um ator surdo interpretando um personagem surdo, porque o que acontece em Hollywood, em todos os locais, são atores ouvintes interpretando surdos. Ora, por que que não dão chance para os surdos trabalharem, interpretarem a condição dele, as características que eles têm de vida, né? Então, ó, tá aqui.
O filme chama-se CODA, CODA, que é também uma sigla. Depois nós vamos ver. Olha, aqui está toda a turma que trabalhou. Este foi o ator coadjuvante surdo que interpretou o pai da família. Esta moça aqui também é uma atriz surda e esta aqui era a filha ouvinte. Esse aqui era o irmão que era surdo também, tá? E ele ganhou o Oscar. Foi um reconhecimento para a comunidade surda, sem dúvida, sem dúvida. Porém, aquela afirmação que o filme que ganhou o Oscar divulgou a Libras está incorreta. Por quê? Porque Libras é língua brasileira de sinais. E o filme é americano, ou inglês, ou espanhol, ou francês, ou japonês, ou russo, certo? Então, aquilo é mito, tá? Olha, CODA significa, vem do inglês e significa Children of Deaf Adults, que é filho de adultos surdos, que mostrava como a pessoa ouvinte fica sobrecarregada quando ela nasce numa família surda. Primeiro que ela tem que traduzir, interpretar o tempo todo. Primeiro que ela tem que aprender Libras também, certo? Porque senão, quando a criança pede água, água não. Os pais não sabem água, eles não sabem como. Então, o que eles aprendem? Os bebês aprendem visualmente. Ele vê as pessoas tomando água, eles veem as pessoas comendo. Então, o surdo se desenvolve visualmente, gente. Pensem, eu não escuto. Como é que eu vou aprender a, como é que fala? Emitir som se eu não escuto o que outra pessoa fala para me ensinar e se eu não escuto o meu próprio som? Por isso é que antigamente se chamava surdo-mudo. Não, os surdos não são mudos. Eles só têm a dificuldade de falar porque eles não sabem como é o som. Então, eles aprendem a ler lábios, eles fazem leitura labial também, num esforço terrível. Mas aí, se eu falo assim, água, 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 né? Eles falam água, porque não tem como. Gente, e olha que dificuldade para um surdo aprender português, ou seja lá que outro idioma, que outra língua for, né? Então, essa menina, ela sofria muito, porque ela ouvia e ela queria estudar música, porque ela cantava muito bem. Só que os pais eram surdos e trabalhavam num barco de pesca. E o barco de pesca, a família inteira dependia dela, porque não podia não ter um ouvinte junto. Então, já é um drama familiar, né? Então, assim, vocês assistam que vale a pena para saber como é a dificuldade. Porém, este filme demonstra que a família era muito dependente. Mas, gente, os surdos não dependem de ninguém. Os surdos são extremamente ativos, dinâmicos. Aliás, não só os surdos. Todas as pessoas com deficiência, exceto as de deficiência mental ou psíquica, certo? Intelectual ou mental, têm mais dificuldades, precisam mais de apoio. Mas surdos cegos, usuários de cadeira de rodas, com mobilidade reduzida, eles têm uma independência e eles podem muito, eles têm uma grande capacidade, tá? De tudo, eles podem tudo, eles têm potencial para tudo, tá? Então, próximo. Espera um pouquinho. Tudo bem, gente? Até aí, alguma dúvida, alguma questão? Alguém quer falar alguma coisa? Tudo bem? Tá? Então, a língua de sinais é universal? Olha, eu já meio que respondi. O que é que vocês acham?
Quer dizer, em todo canto do mundo se fala, existe uma língua de sinais única? Ela é universal? Ela é igual em todo canto? Né? A gente já viu que não, né? Então, vejam. Aqui as mãos, né? Porque as mãos é o instrumento de comunicação da língua, do idioma de Libras, né? Da língua. Então tem um mundão aqui. A Libras é universal? É não. Olha aqui. Lá na França, ai meu Deus, como é que eu vou falar isso? Lá tem a langue de signes française, acho que é isso. A língua francesa de sinais, tá bom? Na França. Muito importante a França para a comunidade surda. Nos Estados, na América, nos Estados Unidos, tem a ASL, American Sign Language. Muito falada, muito trabalhada, muito utilizada no mundo todo. Vários países da África, do Oriente Médio, da África e da Ásia também falam a língua americana de sinais, tá? A gente tem em Portugal a língua gestual portuguesa. Vocês veem que lá em Portugal eles usam a palavra grafia gestual, tá? Gestual, não é sinais. Mas para a gente, este é o símbolo de sinal. Sinal, sinais, sinal, sinal. Fecha a mão, ó. Aqui, não sei se vocês estão me vendo. Aqui, tá? Sinal, gente, sinal. Nós vamos repetir. E aí, gente, estima-se que existem 300 línguas de sinais no mundo. Então, cada canto tem a sua oficial, além do que tem variações de sinais. Por exemplo, eu vou falar para vocês, vou fazer alguns sinais aqui. É, a gente não faz assim prece? Prece é assim, tá? Em São Paulo, no Rio, talvez no Sul, ó. É a mesma coisa que assim seja, que a gente faz a prece, depois da prece, assim seja. Isso aqui, ó, rodando uma mão na outra, com os dois dedinhos, com o polegar e o dedo do meio. Gente, vamos lá. Vamos, se vocês dormem também, ó. Não quero ninguém dormindo, ó. Polegar e o dedo do meio, aqui, beijandinho, faz assim, é prece. Em Minas, prece não é assim. Em Minas, prece é assim, tá? Então, existe uma diferença de região, do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sul, tá bom? E aí, numa curiosidade, tá, gente? Aqui, ó, no Brasil, existe a Libra, Língua Brasileira de Sinais oficial, prevista em lei, regulamentada, mas existe também uma outra que chama Sena. Sena é uma língua de sinais, gente, de um povoado no interior do Piauí. Só eles fazem isso. Algumas coisas eles podem ter similaridade com os sinais da Libras, mas outras não. Mas todo mundo naquele povoado, até porque tem muito surdo lá? Tem, porque eles foram uma turma que foi povoar umas famílias e teve muito casamento consanguíneo. Então, o número de surdos daquela cidade, daquele povoado, é muito grande. Toda família tem um familiar surdo, quando não é a família inteira. Então, eles foram desenvolvendo uma língua de sinais local deles, tradicional, de costumes, mas que expressa a cultura deles, tá? E olha que a gente tem outra que chama-se Kapor, que é a língua de sinais, sabe de quem, gente? Quem usa? Os indígenas, os povos originários. E eles usam, tá? Indígena surdo usa Kapor. É só essa? Também não sei, né? Porque tem muitas, tem muitas. Gente,
Aprender Libras é muito difícil? Gente, ó, isso é totalmente mito. Não é difícil, gente. A gente precisa se disponibilizar. A gente precisa primeiro querer. Segundo, que nós vamos conversar aqui do porquê aprender Libras. E é claro, todo mundo tem livre-arbítrio, o poder de escolha. Poder de escolha é a pessoa que tem. Mas nós vamos compreender o significado, sabe? O significado do aprender Libras, que é muito importante. Ó, tá bom? Então, tá aqui uma carinha azulzinha que nos lembra Libras, tá? E aí, eu vou falar. Tudo bem, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Tá muito chato? Tá muito devagar? Tá muito rápido? Tudo bem? Não sei que oração, vou ver que oração. Mas vamos lá. Falar um pouquinho só de história, porque não se pode falar da cultura surda, da história do surdo, sem falar nesta pessoa, nessa personagem, que foi Charles Michel Lepé. Ele foi considerado o pai dos surdos. A Nica, quando veio com as intérpretes de Libras aqui falar sobre a liderança surda, também falou do Michel Lepé. E ele é muito festejado, comemorado no Dia do Surdo. Por quê? Ele foi o primeiro que olhou para os surdos e reconheceu que eles tinham capacidade, que eles tinham potencial de aprender. E ele, junto com os surdos, desenvolveu e lutou muito, porque a sociedade naquela época também não queria. Ele fundou o Instituto Nacional de Jovens Surdos de Paris em 1760, gente. Olha como antigo, em 1760. A primeira denominação foi Instituto Nacional de Surdos Mudos, porque também não se sabia que o surdo fala. O surdo emite muito som. E surdo fala, tem surdo que fala corretamente português quando não fala outros idiomas. Por exemplo, há um surdo chamado Carlos Christian, que é um intérprete de Libras, e ele é surdo, ele fala mais de 5 idiomas. É uma coisa maravilhosa, né? Um professor de Libras maravilhoso, tá? E foi a primeira escola, o Instituto Nacional de Jovens de Paris, a primeira escola para surdo do mundo inteiro. Então, ele fundou, ele reconheceu, tá? E ele influenciou nas demais línguas de sinais, como a SL, a língua de sinais americana e outros países europeus e também o Brasil. Então, a França, Charles Michel Lepé foi a pessoa, o personagem que mais lutou e brigou e lutou pela causa surda, tá? Por isso que os surdos amam esta personagem. E ele era um abade, ele não era formado, ele não tinha formação em teologia, eu acho até que ele fez direito, mas ele teve uma licenciatura, não sei como é que fala, para poder então tá aqui ele falando. Ele já está fazendo um sinal que depois a gente também vai aprender, que o Ricardo já fez aí, tá bom? Vamos lá. Bom, só que, gente, mesmo aqui no Brasil já estavam se aprendendo a fazer Libras ou alguns sinais, porque os surdos eles se reúnem em congressos, em conselhos, para oficializar um sinal. Então, por exemplo, em Minas tem um sinal, no Sul tem um sinal, mas às vezes eles se juntam para falar: olha, esse sinal está em desuso, está muito ruim, esse sinal não confere, vamos. E eles aprovam sinais, tá? No Brasil já tinha sinais, na França, em razão do Lepé, na Europa já se falava, nos Estados Unidos também já se fazia linguagem de sinais. Mas teve um congresso na Itália, no ano de 1880, que foi de 6 a 11 de setembro, 6 a 11 de setembro deste ano, 1880. E aí o que aconteceu, gente?
um baita retrocesso. Professores e educadores se reuniram em Milão para discutir como deveria ser a pedagogia para os surdos, tá? Porque eles estavam preocupados com a linguagem de sinal. E aí o que aconteceu? Eles proibiram a língua de sinais neste congresso, todos os professores. E daí todas as escolas do mundo que tinham surdos foram proibidas de utilizar a língua de sinais. Veja que coisa. E o mais irônico é isso. Bom, todos os surdos deveriam ser oralizados, obrigados a entender, compreender, escrever e falar. Agora me fala, se eu não ouço, como é que eu vou falar? Como é que eu vou compreender o mundo se eu só vejo? Se o mundo pode cair, uma sirene pode tocar, que está caindo uma bomba, eu vou permanecer quieto, porque eu não ouço. Como é que eu vou aprender a língua? Como é que eu vou aprender o português? Como é que eu vou aprender o francês se eu não ouço? Minha realidade é outra. Minha realidade é outra. Eu preciso ver, né? Então, a grande ironia que os participantes do comitê desse congresso, que decidiu que os surdos tinham que falar a língua mãe, a língua oficial, e não a língua de sinais, todos eles eram ouvintes. Então, uma baita injustiça, uma baita exclusão, uma falta de respeito total, né? Deixando todos os direitos dos surdos e os conhecimentos que eles já tinham até aí, eles estavam proibidos. Então, 1880, a data desse Congresso de Milão, é muito lembrada pelos surdos como um sinal de luta mesmo da comunidade surda, porque eles se rebelaram. Muitos deles eram repreendidos e podiam até ser presos, inclusive aqui no Brasil, se tivesse usando a língua de sinais, porque era proibido. Você tem que falar, não interessa que você não ouve, você tem que falar. E aí, mobilizações no mundo inteiro para enfrentamento desse obscurantismo e exclusão. Gente, isto é exercício do poder autoritário que não dá a mínima, não tem ao mínimo de empatia com os surdos. E se não tem com os surdos, com quaisquer outras pessoas, tá? Então, o Congresso de Milão foi uma época de trevas para os surdos. Então, os surdos se uniram e eles têm um lema muito bonito. Por isso. Por que os surdos estão tão esforçados? Eles vão à luta, eles trabalham, eles movimentam, fazem movimentos. Por quê? Porque tem gente que não é surda, que é ouvinte e decidir da vida dos surdos. E eles sofreram. Foram décadas, tempos horríveis. E hoje o lema deles é nada sobre nós sem nós. Aliás, não é só o lema dos surdos, é o lema de todas as pessoas com deficiência, tá? Nada sobre os cegos, não crie programa para os cegos, sem conversar com os cegos o que eles acham, o que eles sabem, o que eles podem, como é que os cegos podem ajudar. Não crie programa para os surdos sem perguntar para os surdos, sem colocar o surdo junto. Gente, toda essa aula foi submetida, tá? Eu tenho conversado com a Nica, que é a minha professora surda, e ela é surda, muito próxima da gente, porque se ela não autorizasse, se ela não validasse, eu também não estaria falando com vocês hoje, tá? É um respeito que a gente deve e eles merecem. Então, na Convenção Internacional sobre os Direitos Humanos das Pessoas com Deficiência, na ONU, em 2006, foi definido que deficiência quaisquer, deficiência sensório-motor, que é a visão dos cegos, que é dos surdos, né? Não, seja de mobilidade reduzida, seja deficiência intelectual, deficiência mental, não é definida pela limitação. A deficiência, olha o que é isso. Isso sim é deficiência, gente. Isso sim é uma deficiência. Não é a pessoa
que tem deficiência física, que a deficiência. Deficiência é isso. Deficiência é isso, gente. Olha que coisa horrorosa. Vocês estão vendo aí, gente? Um cego que vem com a bengala e tem nada, só um obstáculo bem no meio, né? E tem aqui, gente, na rota do cego. E aqui é a pura exclusão, certo? Isto é, então, deficiência é o resultado da interação das pessoas, tá? E as diversas barreiras relacionadas com as atitudes e o meio ambiente, que impedem sua participação em sociedade de maneira plena e efetiva. Tá bom, gente? Somos nós, ouvintes, que enxergam, né? Que caminhamos, né? E não é só deficiência, viu, gente? A gente também fala, quando a gente fala em inclusão, da diferença, da diversidade de cor, de raça, de gênero, de altura, de peso, de qualquer coisa, tá? Diferenças, tá? A deficiência não é definida pela limitação que a pessoa aparenta. Ela apresenta. A surdez é uma característica. Característica. Só mais uma. A deficiência é só mais uma característica da pessoa, tá? Então, quando a gente fala assim, olha, o cadeirante. Quando você fala cadeirante, e a gente falava sempre, gente, e continuamos falando, cadeirante, o que que é? Você pensa numa cadeira de rodas. Imediatamente, não é? Você não pensa na pessoa que está usando a cadeira de rodas. A imagem principal que precisa ficar na nossa mente, no nosso espírito, é a pessoa que está usando a cadeira de rodas e não o cadeirante, não é a cadeira de rodas o principal, não é o protagonista. O protagonista é a pessoa cega, é a pessoa surda, é a pessoa usuária de cadeira de rodas, tá? Então, outra coisa muito importante, este prédio fundado, este Instituto Nacional de Educação de Surdos, chamado INES, no Rio de Janeiro, foi o primeiro órgão a trabalhar com surdos no Brasil. Ele foi fundado no dia 26 de setembro de 1857, gente. Vocês viram que foi antes do Congresso de Milão, por isso que eu falei que no Brasil já existia trabalho com surdos, de educação, de estudo com os surdos, né? Então, por isso que o dia do surdo é o dia 26 de setembro aqui no Brasil. A data da fundação do Instituto Nacional de Educação de Surdos. Eles são muito certeiros quando eles querem comemorar alguma coisa. É uma data muito significativa, o INES. Então, já terminando aqui, a gente vai falar da... Vocês sabiam que tem uma nova bandeira dos surdos? Se bem que ela já havia já há alguns anos, né? Mas ela foi oficializada. Olha que bandeira bonita. É uma bandeira da comunidade surda. O que será isso? Não, gente? Que cores lindas. Dá para ver que é uma mão? Dá para ver que é uma mão, gente? Né? Uma mão? Então, o azul claro é a língua de sinais. Não está falando da Libras, só está falando da língua de sinais. Da língua de sinais, certo? O amarelo é a luz e esperança de melhores condições de vida em sociedade, de relação, é luz e esperança que a comunidade surda tem, de acordo na luta contra os seus direitos, a favor dos seus direitos, pelos seus direitos, né? Em azul é toda a humanidade. E aqui fica representado 5 continentes em cada dedinho, tá? Língua de sinais, cada um fala o seu, luz e esperança para todos e a humanidade. E a humanidade são todos aqueles que envolvem a língua de sinais. Os surdos cegos,
os codas e os intérpretes de Libras, todos aqueles que são envolvidos. E isto faz a comunidade surda, tá? E alguns ouvintes que querem aprender Libras, né? Que a gente começa a fazer parte e eles realmente nos incluem. Incluem com muita alegria, viu, gente? Então, ficou marcada a visibilidade, o pertencimento e a conscientização, né, dos direitos dos surdos, a busca de um futuro melhor, com mais igualdade, menos barreiras às pessoas com surdez e uma acessibilidade mais efetiva. Quer dizer, que eles tenham Libras à disposição deles para viver, porque ela foi reconhecida por lei, gente. Ele é a segunda língua oficial brasileira. Vê que coisa bonita. E agora, por último, existe relação entre Libras e Espiritismo, queridos? O que vocês acham? Eu, por causa do horário, eu não vou abrir muito, eu vou embora, tá? Eu vou indo embora. Tudo bem, gente? Posso continuar? Gente, vocês não têm nenhuma dúvida? Pelo amor de Deus, eu vou parar aqui de que eu queria ver vocês. Gente, como é que tá? Tá muito difícil? Oi, Rô. Como é que tá? Tudo bem, gente? Podemos continuar? Então tá. Tinha só uma pergunta, acho que foi da Marildes que ela perguntou, viu, Marcinha? Ah, fala, Ri. Como é que se faz, em Libras, aquela frase, tudo de nós sem nós? Depois eu falo, tá? Depois eu Então tá falo. bom. Tá bom, vou falar, depois eu falo. Tá bom. Tá bom, marido? Espera um pouquinho. Espera um pouquinho, espera um pouquinho. Tá bom. Aqui. Gente, existe relação entre Libras e Espiritismo? Puxa vida. Então, a gente vai. Não é porque. Eu tô compartilhando, vocês estão vendo? Então, essa frase linda de quem é, né? Ide e evangelizai todas as gentes. Ide, 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 vá e evangelize todas as pessoas do mundo. Todas as pessoas desse mundo. Né? Jesus não falou, vai e evangeliza os morenos, os loiros, os altos, os baixos, os bonitos, os feios, aqueles que têm deficiência, aqueles que não têm deficiência, não é, gente? Ele falou para todas as pessoas do mundo, com amor, né? E a gente tem aqui, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Que seja um surdo, um cego, uma pessoa com deficiência, uma pessoa sem deficiência, mas te falo, a gente sabe, né? Ninguém é normal, né? Porque o padrão de normalidade não existe, o padrão de normalidade é preconceituoso, o padrão de normalidade é capacitista, né? Capacitismo. Alguém sabe o que quer dizer capacitismo? Alguém pode dizer? Porque eu sei que tem gente que sabe aí. Pode abrir o microfone. Quando a gente teve contato, né, o Ricardo, eu já contei aqui, quando o Ricardo, a Maria dizia, nós fomos conhecer a Sônia Hoffmann. Aliás, recomendo o blog dela, os textos dela, os livros dela. Ela falou assim, o que que é exclusão, segregação, inclusão, e o que que é capacitismo? Eu falei, ai, capacitismo tem a ver com capacidade, ai, capacitismo é tudo de bom, e a pessoa que, né, sabe fazer as coisas. Gente, que nada. Capacitismo, tudo terminado em ismo, não é muito bom, né? Não sei. Mas capacitismo é um baita preconceito que a gente tem para os diferentes, sobretudo para as pessoas que têm deficiências. Tá? Gente, pessoas portadoras de deficiência. Gente,
Sempre falo isso, a portador, eu porto meu RG, eu estou portando meu documento RG. Se eu esquecer meu documento RG em casa, eu não sou mais portadora de RG. Agora, a minha deficiência está sempre comigo, certo? A deficiência que eu tenho nesta encarnação está sempre comigo. Então, eu não esqueço ela em casa, não esqueço ela no cinema, no supermercado, não. Então, portador não se usa, é pessoa com deficiência. Não é deficiente, porque a pessoa não é deficiente, ela tem uma deficiência. Essa pessoa tem uma grande potência de realizar, tá? Então, todos os homens são todos os homens são iguais perante Deus, todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez as suas leis para todos. Está na questão 803, no Livro dos Espíritos. Se a gente for fazer uma varredura na codificação, nós vamos achar muitos pontos. Ó, eu estou apresentando alguns, tá? No Livro dos Espíritos, na questão 876, fala sobre a base da justiça das leis naturais está na palavra de Jesus Cristo. Queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. Se você tiver no encontro com o outro e tiver uma dúvida do que fazer, pense no que você gostaria que os outros fizessem para você mesmo. O guia mais seguro é a própria consciência. Libras tem a ver com o espiritismo. E aí tem uma questão: deficiência auditiva é prova ou expiação? Gente, não só a deficiência auditiva, como quaisquer deficiências, quaisquer diferenças. É uma prova ou expiação? Gente, nós somos espíritas. Nós já sabemos que nós temos vidas do passado, certo? Vidas do passado, e que a gente vai, ó, trazendo, e aqui, nesta encarnação, o nosso espírito forma o nosso corpo, tá? Ninguém, os surdos, que se a gente conversa, os surdos não são ingênuos. Os cegos espíritas também, que a gente conversa, não são ingênuos. Todos nós sabemos das razões, das causas e efeitos das nossas existências e do nosso esforço da gente se melhorar, né? Hoje e daqui para frente. Então, alguém pode ler, por favor? Todos, Lalinha. esta- todos estamos em provas ou expiações, mas ao deparar com a aflição do próximo, não conclua que ajudar a aliviar o fardo seria incorreto, mas que Deus, misericordioso, nos dá os meios e oportunidades de auxiliar. Podemos ajudar com conselhos, amparo material, consolação moral, auxiliar no esclarecimento para enfrentar a prova ou expiação com mais paciência, entendimento e mais energia para transpor a dificuldade. Pode até ser uma prova para nós, um desafio para deter o mal e substituir pela paz. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Está no capítulo 5, acho que no item 26 e 27, do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Gente, quando a gente fala assim, justiça e causa das aflições, se você vê que nós temos uma bagagem, né? Todos nós somos imperfeitos. Perfeitinho aqui não tem ninguém não tem. Zero, zero. Eu perfeita só daqui a muitos anos, certo? Séculos, né? Então, mas quando a gente se depara com uma pessoa com problemas, com uma pessoa com deficiência, com uma pessoa diferente, você fala assim, nossa, se ele está em sofrimento, deixa ele que é o curso natural, ele está espiando e está em prova. Pelo amor de Deus, gente. Que espíritas somos nós? Onde está o nosso pensamento, a nossa razão, né? O nosso sentimento, o exemplo que Jesus nos deu, que ele foi
o espírito mais inclusivo já encarnado aqui. Então, claro, nós temos sim. Aí eu pergunto para vocês uma coisa: quem vai explicar para o surdo que não ouve nada? Não ouve nada, 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 zero, 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 que ele ouve vozes. E que ele procura e não tem ninguém. Como que ele está escutando vozes se ele é surdo? Quem vai explicar? O médico? O psicólogo? O psiquiatra? Quem vai explicar? Se não é o espiritismo. Como que nós vamos explicar para uma pessoa surda, para a comunidade surda, que eles têm a mediunidade? Que a mediunidade é normal. É normal, 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 normal. Quem que vai explicar? Livros a gente vê nas igrejas evangélicas, nas igrejas católicas. Mas, gente, se o Espiritismo fez bem para nós, se nós olharmos como nós éramos há algum tempo sem saber nada do Espiritismo, e como o Espiritismo veio esclarecendo, nos acalmando, aumentando o nosso conhecimento e também dentro do nosso espírito, por que que uma pessoa surda, que nasceu surda ou ficou surda, não pode ter este alento, esta ajuda, este direito? E não venho falar nem de lei, de direito de lei, não, mas de direito enquanto pessoa, enquanto filho de Deus, como todos nós somos. Eu estava conversando, a gente vem conversando, a gente vê uma grande incidência até de tratamentos e de desespero dos surdos por não entender o que acontece com eles. Se uma pessoa ouvinte tem a sua mediunidade, está sendo visitado por irmãozinhos sofredores, irmãozinhos menos esclarecidos, como que um surto pode ser esclarecido? Então, gente, além do que ele é um irmão como nós, e ele está surdo nesta encarnação só. O espírito é imortal. Por que que ele não pode aprender nesta vida, aqui agora, para na próxima projetar melhor, né? E aí eu pergunto para vocês: vamos aprender Libras? O que vocês acham? Vamos? Então, deixe-me ver aqui um pouquinho. Aí, vamos, né? Tá bom. Nós vamos começar. Deixa eu ver que oração. Nossa Senhora, não vai dar para fazer muita coisa. Vamos fazer aqui, ó. Deixa eu descompartilhar. Espera só um pouquinho. Tudo bem, queridos? Alguma dúvida? Alguém quer falar mais alguma coisa? Tá? Por favor, podem falar, podem comentar. Bom, a gente acolhe o surdo na casa espírita? Sim ou não? Mais ou menos? Tem surdo? Tem. Surdo tem na casa espírita sua? Por que será que eles não vêm? Porque a gente não chama, porque a gente não abre as portas, né? Então vamos nos preparar um pouquinho e a gente pode começar com um cumprimento. Oi, a gente fala assim, oi. Vocês podem fazer assim também, oi, tudo bem? Oi. Bom dia. O bem e o bom é aqui, ó. Dedinho em tulipa, que a gente fala dedinho em tulipa, ó. Aqui. Se abre como se fosse uma flor. Dedinho, as mãos em tulipas e se abrindo em flor.
Bom dia. Ó, parece um. Ai, cadê? É que eu tô aqui tocado. D, é um D. Bom dia. Bom dia. Boa tarde, porque o sol vai caindo, ó. É o braço inteiro, ó. Boa tarde, ó. O sol vai caindo, ele vai se pondo. Olha que bonito, não é, gente? Boa noite, que ó, vai cobrindo o sol. A noite vai cobrindo o sol. Boa noite, tá bom? Então vamos lá, bom dia. Bom dia. Ó, é assim, B, ó. Mas aqui. Fecha a mão, o dedo, os outros dedos. Bom dia. Bom dia. Boa tarde. Boa tarde. Ou então ele só assim, boa tarde. Boa tarde. Boa noite. Facinho, né, gente? Nós vamos esquecer, mas depois vocês assistem de novo, tá? Porque é só com a prática, gente, só com a prática, fixa ser com a prática, mas é muito legal, sabe? Vocês querem saber alguns sinais espíritas? Porque o tempo está indo e eu quero dar sinais espíritas para vocês, tá? Espera só um pouquinho. É que eu fiz a relação, mas deixei só no PPT. Oh, meu Deus do céu, peraí. Bom, a gente tem sinais espíritas, um dos principais é Deus. Deus é o D aqui, ó. Um D, é um D, não parece um D? Ó, aqui, ó. Abre a mão. Ou você pode fazer assim, ó, assim, e aí estica o dedo. Faz assim, e estica o dedo. Não tô vendo, Valerinha, ó, assim, ó, redondinho, ó. Redondinho, estica o dedo. Estica o dedo indicador. E aí aponta para cima, porque Deus fica lá em cima, né? Deus, isso é Deus, Deus. Aprender a fazer Deus? Celina, aqui, ó. Deixa eu ver a mãozinha. Assim, estica o dedo. O dedo indicador para cima, só o indicador. Aí Deus. Jesus, é muito icônico Jesus. Jesus é assim, ó. Pega uma mão, pega o dedo do meio. Jesus, Jesus. Porque Jesus, e como eles são muito visuais, Jesus eles lembram do ferimento nas mãos, certo? Então, eles com a mão, com o dedo do meio, eles apontam Jesus, Jesus. Deus, Deus, Jesus. Espíritos. Espíritos tem a ver com a prece. Sabe aquela coisa que a gente faz assim? Que assim seja, com a prece, faz aí, Moniquinha, prece. Espírito é assim, ó, em vez de ser deitado, é de pé. Espíritos. Espírito. Espírito. Tá? Espírito. Tá vendo quanta coisa com essa configuração? Assim seja, prece e espíritos. Tá bom? Tá? Outra coisa, espiritismo, né? Que não podia faltar. Espiritismo, a mão em tulipa com uma base. Aí você vem ondulando. Espiritismo. Espiritismo. Faz um para lá, outro para cá, outro para cá, outro para lá. Espiritismo. Tudo bem? E agora, Allan Kardec. Como vocês acham que é Allan Kardec? Quando a gente pensa Allan Kardec, o que a gente vê nele? A costeleta, né? Costeleta.
É assim, Allan Kardec, ó. Allan Kardec. Olha que bonitinho, ó. A mão engarra, a mão engarrinha assim, C, faz um C, e pega aqui, ó. C. Allan Kardec. Que lindo! Façam Deus acima de todas as coisas. Deus, 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 Deus. Façam Jesus. Isso! Faça Espiritismo. Mão entulipa. Você sabe que Brasil é assim, né? Porque o B é assim. É a configuração de mão, não é a letra B. Mas Brasil é assim, né? Brasil, Brasil. Espiritismo é assim, ó. Mão em tulipa e aqui com uma base. Espiritismo. Allan Kardec. Que mais que vocês querem saber sobre o espiritismo? Que é muito, muito presente no espiritismo. Reencarnação. Olha, vocês vão falando, se eu souber, eu faço, senão eu vou, eu falo assim, na próxima aula. Qual que você quer, Ricardo? Reencarnação. Eu vou primeiro fazer encarnação, tá? Aqui tá uma pessoa, aqui tá, e aqui, ó, opa, e aqui vem aqui. Encarnação, encarnação, encarnação. E desencarne, como será que seria? Aí vai embora e essa mão fecha. E o espírito fica ali. Encarnação é a pessoinha, né? O perispírito, o espírito. Encarnação. Desencarne, a mão que fica fecha, tá? Para falar, tá bom? E reencarnação. Reencarnação é assim, ó. Reencarnação. Tudo bem? Tem muita coisa a ver, né, gente? Tem outra palavra que o Ricardo sabe que a gente aprendeu faz tempo também, muito significativo. Como que é, Ricardo? Essa é essa que você está pensando, mas que é parecida aí, que é obsessão, não é? Ó, o que que vocês acham que é isso? Isso aqui é uma pessoinha e, ó, em cima, ó, Valéria. Valéria, o espírito vem de cima aqui, ó. Obsessão. Obsessão. Faz aí, Rosângela. Obsessão. E desobsessão? Assim. Ele vai embora. Vai embora. Vai embora. Desobsessão. Que mais que vocês querem saber que é muito interessante? Por exemplo, casa espírita. Assim é casa, ó. Casa. E quando a gente quer fazer a casa dos vizinhos, a vizinhança, a gente faz assim: casa, 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 casa. Casa, 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 casa. Porque o surdo tá vendo várias casas. Casa, 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 casa. Casa espírita é a casa do espírito, ou espírita. Então ele faz assim: casa espírita. Porque eu estudo, isso aqui é estudo, ó. Estudo. Eu estudo o espiritismo. Mas eu sou espírita, eu trago para mim, eu sou espírita. Eu sou espírita. Eu sou espírita. Espiritismo. E eu sou espírita. E espiritismo que tem uma base, e eu sou espírita. Então, casa espírita. Certo? Casa espírita. Deixa aí o telhadinho, casa espírita. Que mais que nós temos de casa? Evangelho, a base e a luz saindo, ó. Evangelho. Aqui é o livro, é o Evangelho saindo. Evangelho. Evangelho no lar. Lar como é? Casa. Lar, casa.
Aí casa, não, é aqui dentro. Evangelho no lar. Evangelho dentro do lar. Duas vezes. Casa, evangelho. Casa, evangelho. Tá indo, gente? Não é difícil, é. Não é gostoso? Gente, é gostoso, ó. Isso aqui eu gosto. É gostoso, gostoso. Uma coisa. Ah, espírito, a gente falou assim, né? Quando a gente fala plano espiritual, a gente faz assim, ó, o local espiritual. Plano espiritual. Plano. Ai, meu Deus, é que eu vou para um lado aqui, a coisa vai para outro. Plano espiritual. Tudo bem? Tá indo? Gente, uma coisa que a gente precisa também saber, a gente tem 5 obras básicas de Kardec, não tem, do Espiritismo? Que a gente fala como são as 5 obras básicas ou a codificação. Então, é aqui, ó. Deixa a mão aqui de apoio e aqui tá a codificação. Começa do dedão e vem pro dedinho. Como esse fosse o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, o evangelho, céu e inferno e a Gênese, ó, a codificação de Kardec, dos espíritos, né? Ele só foi o codificador, né? Não, ele também trabalhou bastante, tá? Que mais que a gente tem? Gente, no Evangelho do Lar, ó, no Evangelho do Lar, Evangelho, a gente tem água fluida, né? Façam assim, um L. Aí coloquem aqui no queixo ou na boca aqui. E mexam o dedinho. Não pode deixar de mexer o dedinho. Dedinho, água, o copo, fluidificada. Não é bonitinho? Eu acho lindo isso. A água, o copo e as boas vibrações, ó, fluidificada, tá? Água fluidificada, água fluidificada. Tudo bem? Tem tanto mais coisa. Tem o nome de todos os livros de Kardec, que eu não vou fazer aqui, que é muito longo, fica muito, muito. Uma coisa que a gente. Fé, né? Fé é a letra F. Aqui, ó. Desce o dedo e põe o dedão aqui, na frente. Põe o dedão na frente do dedo indicador. Isso. Valerinha, lá. Aqui, ó. Aí é o F. Fé é assim, ó. Fé, 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 fé. Tá bom? Fé. Ah, evolução. Tem tudo a ver com espiritismo, não tem? Mediunidade. Ah, mediunidade. Mediunidade, como vocês acham que é? Não tem o plano espiritual aqui? Então, mediunidade é assim, ó. Pega tudo e traz pra cá. Pega e traz pra cá. Mediunidade. Mediunidade, viu, Diana? Mediunidade, Rosângela. Mediunidade, Rosângela. É isso que você tem, Rosângela. Ó, todo mundo, né? Ó, aqui, mediunidade. Mediunidade. Certo? E médium é a pessoa com mediunidade. É a pessoa. Ou então pessoa pode ser assim também, ó, porque essa é a letra P, aí pessoa com mediunidade, ou a pessoa com mediunidade. E daí, que mais? O que vocês estão conversando aí? Que a Diana falou? Fala, Diana. Tá difícil? Ah, tá bom, né? Bom, mediunidade. Evolução, olha que bonito, evolução. Ah, eu acho muito bonito o caminho é assim, ó.
caminho. Gente, não é o caminho que a gente faz mesmo, é o caminho, caminho, caminho. Evolução, evolução, evolução. Se você chegar, você vai fazer oi, ou então fazer um o e o i junto. Ó. Isso aqui é o o, e esse aqui é o i. Então faz o, oi, oi, com o dedinho assim, oi, oi, tudo bom? Oi, tudo bem? Bem-vindo à casa espírita. Ajuda. Posso? Posso? Aqui, ó. Posso? Posso? Preciso é assim. Preciso. Posso. Preciso. 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 Posso. Oi. 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 Bem-vindo à casa espírita. Ajuda. Posso? Eu estou aprendendo, ó, tô pegando, tô aprendendo Libras. Com quem? Com a Márcia. Meu sinal é esse aqui. Quem me deu sinal? Todo ouvinte ou todo surdo é batizado. Mas ele é batizado só por um surdo. Mas o surdo não te dá o nome, o seu sinal. Isso aqui é sinal. Sinal, o meu sinal e o seu sinal. É tudo muito direcionado, sabe? Ó, o meu sinal, quem me deu foi a Nica, a Mônica, a Nica Tintori. E ela me deu este. Não, na realidade foi a Ronise, que foi a Ana Lídia que me deu esse, também uma outra surda. Só que quando a gente fazia live, tinha uma outra pessoa que é a Ronise, que é surda, e o sinal dela era esse também. Então, quando chamava, olha, fala aí eu começava a fazer e a Ronise também. Sempre, sempre. Ai, falou, vem. Aí eu começava a fazer a Ronise também e falava assim, gente, tá muito. A Ronise e a Márcia estão sempre juntos com o mesmo sinal, né? Então eu falei assim: ah, Mica, queria outro sinal, você me dá? Porque esse aqui todo oriental vai ter, e a Ronise não é oriental, mas ela tem. Então a Nica me deu esse, que ela falou que eu tenho sempre uma franjinha, um fiozinho assim. Ela falou: olha, então eu estou aprendendo, ó, aprendendo, ou pode fazer assim com as duas mãos, ou só com uma mão, aprendendo Libras. Faz aí, Moniquinha, que você está aprendendo também. Eu tô aprendendo aqui, ó, bem no cérebro aqui, ó. Tô pegando, aprendendo, aprendendo Libras com junto com a Márcia, certo? Nós aprender Libras no futuro. Libras, fácil. E ganhamos também, Depende. e ganhamos também um nome Depende. pro grupo, né? Ah, gente, isso também tem um nome muito especial do GEOA, do Grupo de Estudos Espíritas Ondas de Amor, que a Nica ficou acho que uns 2 meses pensando qual que ela ia dar. Porque o surdo fica pegando alguma característica, eles não gostam de nome quando coloca a letra de alfabeto, que alfabeto é português, não é Libras, certo? Então, eles falam assim, então a Diana, o sinal da Diana da minha professora é esse, porque ela tem uma covinha. Aí a outra, a Márcia, tem uma pintinha aqui, então é aqui o sinalzinho dela, né? E o nosso Ondas de Amor é assim, ó, amor, que isso é coração, isso aqui não é Libras, né? Mas serve como é um sinal classificador que a gente fala, que imita ondas de amor. Você pega metade do coração e faz as ondas.
Não é lindo, gente? Ondas de amor. Muito obrigada pela paciência de vocês. Eu agradeço a oportunidade de estar junto com vocês. Eu adorei, né? Adorei. Agradeço mesmo, tá bom? E aí, a gente fica aqui. Eu estou sempre à disposição se vocês quiserem aprender. Eu quero muito. Eu não tenho condições ainda, mas eu quero muito trocar, compartilhar. A gente vai compartilhar, compartilhar o que eu já sei. Foram alguns anos, né? Mas o mais legal é quando a gente perde o medo de ficar junto com a comunidade surda. Para mim, foi um pouco aflitivo, porque eu vi assim 20 janelinhas eles conversando, conversando, e eu não sabia quem conversava com quem. E eu ficava assim. Aí eu comecei a entender mais, comecei a estudar mais, e eu vi um surdo falando pro outro, né? Aí que vai ficar gravado, mas um surdo falou pro outro assim: ai, os ouvintes estão voando. Aí eu falei: ah, eu tô entendendo o que você falou. Caiu na risada, gente. Caiu na risada. Então agora eu me sinto muito bem com eles, eles ajudam muito. Eles aprendem muito. Não, eles não ensinam. A gente tem curso de espiritismo do ESD, né? O estudo sistematizado da doutrina espírita, e também estudamos livros. Mas a tela fica dividida em dois. O palestrante fica no meio num do lado da tela e a intérprete do outro. Então, eu, quando quero todas as aulas, eu não olho para o palestrante, eu fico o tempo todo nas mãos das intérpretes para ver, para aprender os sinais, e é assim que a gente vai aprendendo. E aí os surdos fazem, é muito legal para ver as perguntas que eles fazem, como eles compreendem, algumas palavras, então os PPTs não podem ter muitas palavras, são mais figuras, e é muito gostoso. Então a gente acaba assimilando a cultura surda, certo? Da comunidade surda. É muito legal, tá, gente? Tá bom? É, sobre nós, sem nós, nada. Tem várias maneiras de construir, nada sobre nós sem nós, tá? Mas nós não tem nada, nada, sempre com os surdos juntos. Porque não é tradução, é uma interpretação. Então, tudo sobre o tema surdos só junto com os surdos. Sempre. Tá bom? Gente, muito obrigada. Espera só um pouquinho. Eu só vou pedir 2 minutinhos para vocês, porque eu preciso compartilhar um negocinho com vocês. Tá aqui mais ou menos o que eu tinha programado. Tem um monte de coisa, né? Alma, desencarne, evangelho no lar, o nome da datilologia, e é hoje, porque 30 de setembro, Dia Internacional dos Tradutores e Intérpretes da Língua de Sinais. Então, eu agradeço primeiro a Kate, que foi a primeira intérprete, que não é surda, mas que me ensinou muito. A Regina também, que não é surda, mas me ensinou muito. Do Ediluz, né? A Moniquinha conhece bem. A, a Nica, a Kate, a Regina, a Nica, a Ana Lídia, o Douglas e a Diana, que hoje é minha professora do curso de Libras, tá bom, gente? Então, olha, gratidão pela oportunidade, viu, gente? Era só isso.
Gente, desculpe, é muita coisa. Eu resumi o máximo que eu pude, mas eu falo demais. Eu peço desculpas, o que eu falo demais mesmo. Obrigada, Diana, obrigada. Obrigada, obrigada, sim, obrigada, 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 obrigada. Amor, amor. Caridade é sempre o dedo do meio aqui, ó, do lado do coração para fora. Dois dedos do meio do lado do coração para fora. Caridade e amor. Tá bom? Muito obrigada. Que Deus abençoe a todos aqui agora no nosso estudo de aprender Libras. Um pouquinho. Obrigado, Marcinha. Muito, muito obrigado, viu? Muito bom. Muito bom. A reação das pessoas aí foi bem boa, né? E eu que também senti mais ou menos como a Diana estava falando, assim, me senti meio sem coordenação motora, assim, para fazer alguns, mas a gente vai repetindo e a gente vai, né, aprendendo. Claro que é Começo é com o assim. tempo, né? Eu não conseguia fechar, eu segurava meus dedos. Eu falei, gente, eu preciso amarrar. E todo mundo ri, e todo mundo sabe a mesma coisa. Continua. Gente, é muito divertido. Os ouvintes aprendendo Libras, a gente tem um monte de dificuldade, né? Mas o importante é a gente aprender a cultura surda, o respeito, e a gente vai devagarinho, sabe, com sinais. De repente, você está se comunicando com o surdo. É uma alegria muito grande. Muito bom. É, tá bom, eu quero depois, eu vou mandar um vídeo para vocês de uma criancinha surda falando, de adultos ouvintes que aprendem Libras, tá bom? Vou mandar para vocês nos grupos. E aí a Que Marcinha pode também encaminhar quem, né, quiser aprender um pouco mais das Libras, certamente ela pode, ou ela mesma eu, pode, ou pode encaminhar para alguém, para eu, alguma, eu, eu, né? eu até conversei com a Diana que, gente, eu sei que as pessoas têm muito receio, muito medo, mas se não começar, depois dá um jeito, né? E que é possível a gente fazer um curso básico do básico da Libras também, porque eu só sei o básico, também não sei muita coisa. Então, o básico do básico a gente vai aprendendo juntos, praticando com todas as dificuldades, mas é uma coisa que faz bem para a mente, para o coração e principalmente para o espírito. Tá bom, gente? Que a gente pode montar, eu me disponibilizo. Eu tenho que ter, eu falei assim, gente, eu tenho muita coragem, Marcia, não faça isso, mas eu estou fazendo, tá bom? Aí, Assim, muito eu estou bem. aprendendo, eu Nós tenho que fazer alguma agradecemos. coisa, tá bom? Nós só E a agradecemos, prece, né? quem vai fazer? Eu só queria falar que ela tocou na questão da que nós no início, há uns anos atrás, a gente começou a ser tocado por essas questões quando a gente foi assistir uma palestra da Sônia Hoffman, né, que é portadora de deficiência visual, né? Portadora não, é deficiência visual. Ela tem uma deficiência visual, É isso aí, terminologia, normal. né? E uma das coisas que ela colocou e que marcou bastante, que eu acho que tem a ver com todos os tipos de deficiência, é que assim, a gente acha, afinal, que o espiritismo é para todos ou não? Se o espiritismo veio para todos, se ele não chegar em alguns, de quem é a culpa? E isso foi uma coisa que impactou muito, não é? Porque aí a gente ficou imaginando, bom, até que ponto eu estou fazendo algo para facilitar a chegada do espiritismo para aqueles que têm algum tipo de deficiência que eu não tenho, né? Eu tenho outras, mas não tenho aquela. Então, isso são coisas para a gente pensar, como é que a gente pode colaborar, né? E aprender com eles também. Quem que gostaria de, então, fazer a nossa prece para encerrar? Depois, se alguém tiver alguma questão para perguntar, por favor, nos dias dos estudos, pode trazer também ou mandar, aí a gente encaminha para ela. Não mais. Valerinha, você poderia conduzir a prece? Ou em Libras ou em português? Não, vai ser em português mesmo.
Eu vou tentar, vocês não fechem os olhos. Eu vou tentar, Valerinha, você faz devagarzinho que eu vou tentar fazer a interpretação, tá? Vamos ver se sai. Tá bom. Se não sai, desculpe, desculpe aos surdos, aos intérpretes. Então, agora, neste momento, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos bons espíritos, a Marcinha, que nos proporcionou esse momento tão maravilhoso, desses conhecimentos de um mundo que a gente nem faz ideia e que temos tantos entre nós. E que é o início de uma oportunidade de estarmos juntos para colaborar um com o outro. Neste momento também, vamos pedindo a fluidificação da água, para que seja o remédio das nossas necessidades físicas e espirituais. E também vamos pedindo, vamos fazendo uma vibração de muito amor para todos do nosso grupo, ondas de amor que aqui estiveram presentes, e para os nossos amigos que não puderam estar aqui hoje. E também para todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, pedindo a Deus que nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, Valerinha. Obrigada. Boa Celina, noite está para todo fechado o mundo, viu, seu gente? microfone. Rosângela, boa noite. Obrigada por ter. Gente, Nós obrigada por vamos vocês terem encerrar, vindo e pela paciência. Pode encerrar. encerrar a gravação, tá? Boa noite.